Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carol, sou uma filha amada de Deus. Sejam bem-vindos a mais um programa. Nós já estamos aqui meio que caracterizados nessa época aí de política. Nessa época de política, a gente está querendo trazer esse tema para a igreja. Pessoal, eu sou o Paulo, eu sou um filho amado de Deus. Nós estamos aí para mais uma conversa, né, sobre esse tema bastante interessante, bastante empolgante, política e cristianismo. O que isso afeta a igreja, né? Como que isso afeta a nossa vida, a nossa comunidade, como que a comunhão na igreja é afetada ou é ameaçada. É tudo isso que a gente quer conversar hoje. Sim, política e cristianismo. Pode política e ou cristianismo. não pode? Né? Tem como a gente ser afetado pela política dentro da igreja? Ó, na verdade, assim, nós somos afetados por tudo, né? Nós somos gente, somos seres humanos. Então, tudo que acontece ao nosso entorno, ao nosso redor, nos afeta, porque é interessante essa pergunta pelo seguinte, né? Nós somos crentes, mas não somos ETs. Sim. Né? Também não somos anjinhos, nós somos gente de carne e osso. Então, gente de carne e osso, nós vivemos, né, nesse mundo, vivemos nessa terra. Então, a política afeta tudo, né? Tudo afeta eu comprar, eu vender, eu trabalhar, eu deixar de trabalhar. Afeta nós como igreja, no sentido instituição, né? Então, toda a nossa vida é afetada pela política. Então não tem como eu dizer assim, ó, eu sou apolítico, né? Isso algum dia já até aconteceu na história, né? Mas hoje, se eu for apolítico, isso eu volto a resgatar a história, mas de uma forma pejorativa. Já que nós não somos ETs, pode falar de política na igreja? Então, ó, eu penso o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que pensar, deixa eu ver se eu estou entendendo a sua pergunta. Quando você diz falar de política, você está querendo dizer falar de administração pública ou você está querendo que a gente fale de um candidato ou de candidatos de nome, de apoio declarado a um sistema, ou seja, que sejamos partidários? Estou falando da segunda opção. De sermos partidários. Isso, exatamente. Então, meu conceito, tá? Eu, Paulo. Fazendo uma brincadeira, né? Então, eu diria assim, ó, é bom você já ir se acostumando, porque eu já falei 22 vezes, né, mais que no dia 2 de outubro, né, eu vou chegar lá no lugar de eleição e vou já ir votando, entendeu? Então, você entendeu, né? Então, eu não diria assim, é bom falar de política. Então, mas é brincadeira, né? É verdade, mas é brincadeira. Então, agora, como eu acho que na igreja nós não... Acho não. Deixa eu corrigir esse acho. Esse acho é de quem não tem certeza. Na igreja, nós não devemos, em hipótese alguma, favorecer candidato nenhum, tá? Um líder, uma denominação, ele não deve castrar o povo e conduzir o povo ou condicionar o povo a votar numa pessoa, seja ela quem for, tá? Seja o nome do político que for. Por quê? Porque, primeiro, o voto é pessoal. Então, agora, é óbvio que, como pastor, o meu assunto aqui, eu vou sim tratar de sociedade, eu vou tratar de comunidade, eu vou tratar
de sistemas de governo, vou sim, tá bom? Sim. Só que a minha... como que eu posso dizer? A minha chave hermenêutica não é o político A ou o político B. Não é o plano de governo do A ou do B. A nossa chave, a minha chave hermenêutica, para eu poder ensinar as pessoas, e aí eu ensino pessoas, e não ensino votar, eu ensino a Bíblia, ensino sobre o reino de Deus. Então, eu ensino isso a partir da teologia, a partir da Bíblia. Tá? E não a partir do, eu sou favorável a fulano, eu sou favorável a ciclano. Isso não pode. Isso está totalmente... Então, chegar de púlpito e falar que você vai votar nesse por causa disso, não pode. Que é influenciar. Não. Foi o caso que aconteceu esses dias, né? Daquele pastor que foi expulso da ordem. Isso. Que ele expôs lá. Não, na verdade, ele não foi expulso, né? Ele se expulsou-se. Né? Ele sentiu o drama do que ele fez, né? Então, para quem não sabe da história, eu acho que, na verdade, todo mundo sabe, né? Ninguém está ignorante sobre isso. O pastor Sérgio Duzilek, que foi num comício e se declarou favorável ao Lula, e aí ele falou besteira, tá? Ele falou besteira por quê? Porque ele disse que a igreja brasileira deve perdão ao Lula. Então, é totalmente errado. Eu discordo da fala dele, até porque a Bíblia é claríssima sobre essas coisas, tá? Então, se quiser aí conversar ao longo do programa, eu falo aí os pontos em que... um dos pontos aí que ele errou feio, e eu penso assim, quem errou num ponto, já era, errou em tudo, tá bom? Uhum. Então, não podemos aí discursar sobre isso, tá? Agora, eu enquanto pessoa, enquanto um ser humano, numa conversa privada, né? Nada me impede de expressar meu ponto de vista, né? De colocar o meu candidato, né? Aquela pessoa que eu votaria, mas jamais, como líder, usar aí uma camisa de um candidato, ou não sei o quê. E veio de verde, né? E veio de verde. Não, mas aqui... não, mas aí... Mas aí, assim, ó... Vou ser sincero, tá bom? Uhum. Quem me conhece sabe que eu gosto de usar preto, né? O verde... E hoje veio de verde. Mas não teve nada a ver, não foi caso pensado, não foi pensado. Tá. Porque eu cheguei em casa, estava muito frio, né? Peguei a roupa, mas nada a ver com política. Então tá. Mas então, como você tá falando, essas questões elas geram conflito, né? Polêmica. Mas como que a gente, como cristão, vai lidar com elas, tanto fora quanto dentro e fora da igreja? Então, ó, primeiro, a gente vai agir da seguinte forma. Primeiro, a gente precisa aprender, tá? Eu acho que cara, eu acho assim, a gente entrar numa discussão porque ouviu o que a televisão falou, e aí pode ser o canal, o veículo de comunicação que for, né? E aí, então, eu ouvi o que um repórter disse, eu não filtrei, eu não fui na história, e eu saio reproduzindo isso aí como se fosse uma verdade, então isso não é saudável. E é isso que tem acontecido, tá? Então hoje você tem um público aí que sai ouvindo o seu repórter favorito e sai reproduzindo. Outro, na verdade, ele conversa sobre política, mas não a partir do ponto de vista das ideias, não a partir do plano de governo, não a partir do futuro da sociedade, não a partir do legado que eu quero deixar
para o meu filho, para a minha comunidade, né? Não a partir da mudança estrutural da comunidade. Então a pessoa ela advoga de si para si. Né? A pessoa entende política assim, ó, não, o Brasil está crescendo. O Brasil está em deflação, que é a realidade que nós estamos vivendo hoje. O mundo todo está com inflação altíssima e o Brasil está com deflação. Nos outros países de primeiro mundo, por causa da guerra, pandemia e não sei o quê, né? O mundo está aí com déficit de energia, petróleo e tudo, né? E o Brasil, um país sustentável, o preço do combustível baixando. Eu estava ouvindo hoje, mais de 1.000 produtos foram reduzidos o imposto e o Brasil continua aumentando. Quer dizer, isso é bom para quem? Isso é bom para mim? Não, isso é bom para o Brasil, né? É bom para quem é de direita, quem é de esquerda, quem é crente, quem é ateu, quem não é, quem, sei lá, né? É bom para todo mundo. Então isso é política. Política é para todo mundo. Agora, o que eu tenho ouvido bastante, e a gente percebe bastante, é que assim, a pessoa ela fala de política, mas porque quando era o candidato tal, eu comia carne. Quando era o candidato não sei o quê, sei lá, eu fazia churrasco na laje. Eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, então, ele tá pouco se lixando pro mundo. Então isso não é política, isso é egoísmo. Sim. Né? Isso não porque a política é para a comunidade. O que é a comunidade? A comunidade eu não sei, mas eu comia carne, eu andava de carro, eu não sei o quê, eu. Né? Então, isso não é política. Tá? Isso você dá o nome que você quiser, né? Mas eu não consigo chamar isso de política. Então, e é o que eu tenho ouvido muito. Muita gente se justificando, eu vou votar no fulano porque naquela época não sei o quê. Mas não entende, né? Que naquela época, o cara fez sei lá o quê, mas e o estrago que ficou? Né? E quem está pagando a conta desse estrago que ficou? Porque se eu faço o estrago, alguém vai pagar a conta. Né? E a conta tem que ser paga. Então, e aí o restante, que não tem nada a ver com aquilo, paga a conta, né? Por conta dessa questão. Então, o que eu faço, eu tomo uma decisão pensando em mim. Então, o jeito de lidar com isso fora e dentro da igreja é o quê? Matando? Olha, então eu falei do entendimento, né? Sim. Então, primeiro, teve um teólogo, eu não vou lembrar o nome dele, e eu não vou nem citar para não cometer erro, mas eu vou citar o que esse teólogo falou. Ele falou assim, olha, para você ser um bom servo de Cristo, você tem que fazer uma coisa todos os dias, ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra, né? Ele falou, por quê? Porque você precisa conhecer o reino de Deus, tá? E precisa conhecer o mundo, a sociedade que você está. Então você precisa ser alguém conectado, antenado. Você precisa ser alguém situado para saber o que está acontecendo. Então, para nós sairmos assim dessa questão, nós precisamos entender o seguinte. Primeiro, nós somos de Jesus, tá? E nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, tá? Essa é a primeira coisa. A outra coisa que nós precisamos entender é que nós temos um Senhor absoluto, soberano, um Senhor que não negocia a glória, o poder, a autoridade dele. E esse Senhor é Jesus, tá? Esse Senhor Jesus, então, ele não é de direita, ele não é de esquerda, ele não é de centrão. Esse Jesus é do altão, ele é do céu, entendeu? E lá do céu, ele é teocêntrico, ele é tel, tá? Deus.
Todo-Poderoso. E então, esse Jesus, ele nos ensinou a romper com esse sistema cultural, político, e ele falou assim, ó, primeiro, aqui para vocês é o seguinte, vocês vão orar, e olha só, alguns falam assim, Jesus era comunista. Jesus nunca foi comunista. Então Jesus nunca foi comunista, Jesus nunca foi socialista, Jesus não era capitalista, Jesus era Deus, tá? Então Jesus falou assim, ó, é o seguinte, aqui, entre vocês, o sistema de governo, nós vamos orar assim, ó, o Pai é nosso. Tá? Você pega a oração do Pai Nosso, aquela oração, cara, ele é um manifesto político. Agora, recente, o Ciro Gomes fez um manifesto, depois a Simone Tebet fez outro manifesto, aí o Lula fez manifesto, o Bolsonaro fez manifesto, todo mundo fez manifesto. Tá? Os caras lá da USP fizeram a cartinha do Manifesto da Democracia lá. Cara, tudo isso é baboseira diante do que Jesus falou. Manifesto é o manifesto de Jesus. A oração do Pai Nosso é um manifesto político de arrebentar a boca do balão. Porque ele fala assim, ó, primeiro, o Pai é nosso. O pão é para nós. Todo mundo. Entendeu? Aí ele falou assim, ó, o reino é de Deus. E o sistema de governo não é centrão, não é direita, não é esquerda. O sistema de governo é Deus. Então ele fala assim, ó, então Deus, o reino é teu, né? E o Senhor é o Senhor que impõe o teu reino, a tua vontade, a tua justiça aqui na terra do jeito que é no céu. Lá no céu, Deus impõe o jeito dele. Sim. E os anjos falam amém. Sim, mas, por exemplo, tudo isso é muito lindo e maravilhoso. Só que na política, na atualidade, principalmente agora que tá tendo um monte de lei, de aborto, de não sei o quê, e tanto um presidente quanto o outro, eles apoiam ideias diferentes. Sim. E a gente, como cristão, tem a obrigação de participar desse meio de política. E a gente que é cristão, que sabe de tudo isso, como que a gente vai fazer? Então como que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Eu não posso fugir disso, certo? Então, eu vou ter que escolher. Sim. Entre um ou outro. E os dois estão errados. Então, quando os dois estão errados, então eu vou pela moral. E eu opto pelo menos errado. Ai, que lindo. Né? Mas não é a ética? Não. Não. Tem certeza? Absoluta. Tá? Eu voto... eu voto, né? Eu vou votar. Eu vou optar, vou escolher o menos errado. Tá? Então, lembrando, nenhum sistema político vai resolver. É só Jesus que resolve. Sim. Tá bom? Mas, quando a gente tem esse sistema, então vamos lá. O Estado é laico, tá? O que significa laico? O Estado não tem religião. Tá? O Estado não tem um Estado católico, tem um Estado lá, como fala, muçulmano lá, né? No Afeganistão. Mas não tem um Estado, esse Estado é cristão, esse Estado é batista, esse Estado é isso. Sim, não existe isso. O Estado é laico. Né? E aí, então, o Estado não tem uma religião, a não ser o Vaticano, né? O Vaticano tem... católico, Roma, né? O Vaticano, ele é um Estado, né? E ele é católico. Então, mas fora isso, não tem, tá? Estado não tem religião. Então, só que os cidadãos, então, eles têm ética, têm moral, têm uma religião, né? Eu não gosto dessa fala religião, mas é religião. Tem um sistema de crença ali. E dentro desse sistema de crença, então, independente se eu estou num sistema ou outro, a minha obediência tem que ser à palavra de Deus, a Bíblia, tá? Principalmente se eu sou um crente em Jesus, então a Bíblia é a minha única regra de fé e prática.
todo mundo, quem me conhece, sabe que eu questiono isso, né? Porque eu questiono esse negócio. A Bíblia é essa certeza, e eu questiono isso. Então eu falo, deveria ser. É a minha única regra de fé e prática. Então vamos lá. Se eu não posso me livrar de tudo isso, e ter um sistema de governo assim puro, exímio, então Sim. eu vou lá, eu vou pegar essas pautas, tá? Bíblia e as pautas. Então vamos lá. Um governo, ele fala assim, eu vou ter no meu sistema de governo, como base do meu sistema, do meu governo, a minha governabilidade, um movimento que entra, você tem um sítio, tem uma fazenda, ele vai entrar na sua fazenda, e se ele achar que você não está produzindo aquilo lá, ele vai tomar aquilo lá de você e vai picar aquilo, vai queimar as suas coisas e vai distribuir para quem ele acha que deve. Governo comunista. Governo comunista ou anárquico, sei lá, né? Dê o nome que você quer. Mas, qual que é o nome disso? Roubo. Roubo. O que a Bíblia fala sobre isso? Para não roubar. Não roubarás, né? Mais específico nesse assunto, a Bíblia tem algo para dizer sobre isso? Não. Tem. Sobre o roubo desse daí? De eu chegar na terra do outro e pegar a terra sei. do outro e falar assim, eu quero. A Bíblia tem? Tem. Tem. A Bíblia diz assim, ó, Deus deu uma lei, e a lei estava dizendo assim, ó, não mude a sua cerca para pôr um pouquinho mais para dentro do terreno do vizinho, para você ganhar um espaço mais de terra. Então, se eu tenho lá uma cerca, aqui, ó, aí eu fico aqui, mas o vizinho nunca chegou aqui perto, ele nunca plantou nada, nem o cachorro dele nunca veio aqui. Então, eu pego a minha cerca e ponho um pouquinho para cá. Só um pouquinho. Isso aí está falando como se fosse o governo, né? Isso. Porque quando eu invado uma terra... Não é assim na realidade, Oi? né? Não é assim na realidade. Claro que é. O governo, O assim... movimento sem terra, o que é? Não, eu tô falando assim, de um modo geral. Em nenhum dos governos eles são 100% desse jeito, igual a Bíblia fala. Então, nenhum dos governos são assim, 100%, né? Então, por isso que eu tenho que pegar a Bíblia, tá? Então, a Bíblia fala um negócio desse. E a realidade, o que acontece. Então, eu tenho um governo que vai lá e fala assim, não, vamos pôr cerca, vamos dividir aqui e distribuir entre o nosso companheiro. Sim. Então, o nome desse é roubo. Eu vou votar nesse cara? Não. Não vou votar nesse cara. Mas se todos os governos fazem isso, eu vou votar em ninguém? Então, se todos fazem isso, cara, aí complica. Porque Primeiro, se eu não porque votar, assim, eu pago multa e ainda tô fazendo errado, então, né? porque assim, porque se todos fazem isso, né, então eu preciso levantar uma bandeira, tá? Eu preciso, aí eu vou sugerir o seguinte, se todos fazem isso, então nós precisamos criar um partido político para ter um candidato para lutar contra isso. Aí a nossa luta política é mais ferrenha. Tá bom? Porque aí a gente tem que dar a cara a tapa. Por exemplo, nessa eleição agora, você viu que tem um padre lá, né? O padre Kelmo. Então, que fez o quê? Oi? Pode falar. Que fez o quê? Cara, ele tá vendo uma situação, né? Como cristão, como religioso, e ele foi lá, deu a cara a tapa. É óbvio, a gente sabe que ele não vai ganhar, não sei o quê, mas a gente vê que hoje ele está vendo uma situação mais real do que é o Brasil ou não. Né? Outra pauta. A Bíblia diz assim, olha, Deus é perfeito em tudo que faz. Ele é perfeito. E aí ele criou homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Então agora tem um partido político que fala, não, tudo errado. Você não é mulher e eu não sou homem. Nós somos, sei lá, foi a sociedade que impôs isso, não sei o quê, e blá, blá, blá. Eu vou votar nesse partido? Não. Por quê? Então, igual você falou do padre, né? Praticamente parece que a política está em volta do Bolsonaro e do Lula, porque só ouve falar dos dois. É certeza que um dos dois vai ganhar por conta do, né?
esse padre aí, se você não falasse, eu O acho... Kelmo, Padre Kelmo. Então, o Padre Kelmo. Ah. Então a gente, como cristão, teria que votar mais no Padre Kelmo. Só que a gente não vai votar no Padre Kelmo. Isso, então. Porque assim, ó, a gente não vai votar no A Padre gente que é Kelmo. cristão teria que apoiar ele. A gente não vai apoiar ele. Então, Ou é Lula ou é Bolsonaro. então, até porque, Então não tem como. queira ou não, o Padre Kelmo, ele tá apoiando o Bolsonaro. Tá vendo? Né? Então, mas aí por quê? Por que ele está apoiando o Bolsonaro? Né? É porque ele, o padre, entende que a política do Bolsonaro está mais alinhada com aquilo que a Bíblia diz. Sim. Alinhado. Não estou falando que ele está submisso, não estou falando que ele está subordinado, tá bom? Vamos dizer assim, ó, que dentre as opções que nós temos, é a que mais se aproxima. E até é visível, né? Se fôssemos criar, igual você tá falando, um partido cristão pra querer mudar o mundo. O padre, eu acho que ele tá querendo fazer isso. E mesmo que a gente fizesse isso, principalmente agora, que tá criando essas ideias aí de aborto, apoio isso, aquilo, mesmo que criasse, seria muito difícil da gente ganhar. Então a gente Sim. teria que se submeter ao que tá mais Então, viável. então, na verdade é assim, cara, porque olha só como que é interessante isso. Jesus falou que o que é poder de Deus para mudança, para transformação, para regeneração, é o Evangelho. Sim. Quem é o portador do Evangelho, o detentor do Evangelho? É a igreja, tá? Essa é a minha visão, tá bom? Eu creio assim, que se a igreja fizesse o que ela tem que fazer, cara, O mundo seria outro. o mundo seria outro. Independente do partido político. Beleza? Sim. Eu creio nisso. Agora, por que se eu criasse um partido político chamado cristão, tem partido político cristão, socialista cristão, democrático cristão, sei lá, que nem ouve falar. Né? Exatamente. Mas por que não ganha? Primeiro, de novo, e por que há as polarizações dentro da igreja? Porque hoje a gente tem visto aí, né, algumas pessoas levantando bandeiras, né, e hoje a bandeira que está se levantando, então são bandeiras que a Bíblia defende, tá? A causa da mulher, né? E aí, queira ou não, não estou aqui fazendo propaganda para candidato nenhum, tá? Mas queira ou não, o cara atual aí na presidência, ele tem uma vantagem. Por quê? Eu acho que ele entendeu algo que Jesus entendia. Tá? Por exemplo, naquele contexto que Jesus vivia, a Você mulher... não quer falar o nome dele? Ou Não tá quero querendo falar o nome propósito? dele. Não quero falar o nome dele. Tá. Tá? Porque eu não quero incentivar isso. Tá? Então, mas Jesus, ali, quando ele está... E outra, também não estou fazendo comparação, não estou falando que o cara é isso ou aquilo, tá bom? Só estou pegando um contexto histórico e comparando com outro. Porque Jesus, na época de Jesus veio, então havia ali a religião, havia um sistema político, né? Havia o Herodes, havia a Roma, havia os fariseus, havia os saduceus. Então, pelo menos 4 partidos políticos tinha. E mais ainda os caras lá que matava publicano. Nossa, esqueci o nome dos caras. Os zelotes, né? Os zelotes. Então, havia esses caras ali que estavam envolvidos com a política. Tá? Então, e dentro dessa política havia algo ali que um segmento da sociedade, ou vários segmentos da sociedade, que era menosprezado. Os pobres, as crianças e as mulheres. Tá? E aí Jesus, e os doentes, né? Então Jesus, ele vem, ele atende a viúva, ele atende a mulher, ele cuida das crianças, ele deixa as crianças chegar perto dele, ele deixa a mulher prostituta se ajoelhar aos pés dele, chorar aos pés dele. Cara, Jesus, ele trata a mulher com um esmero assim, legal. Bom, o que o governo atual tem feito? Que ninguém tem comentado.
na questão aí da distribuição das terras, né, o governo tem dado os títulos de propriedade, a escritura, para quem? Para as mulheres. Por quê? Porque ele entende que se ele der para um homem, o cara, ele pode trocar, vender, trocar troco do carro, trocar troco de pedra, trocar isso com cachaça e não sei o quê. E aí ele vai embora, ele perde o dinheiro, ele perde a terra, ele perde a mulher, ele perde, larga filho, larga tudo e o país continua. Sim. O cara falou assim, não, eu vou dar isso para a mulher. Porque a mulher ela não vai sair de casa, ela não vai vender, ela não sei o que, ela não vai largar os filhos. Tem umas que sim, né? Mas a maioria não. Cara, um cara desse, opa, tá mais centrado. Então eu preciso olhar para isso e falar, peraí, esse cara tá mais focado, entendeu? Então, por isso que eu falei, ó, dentro das coisas que a gente tá vendo, então eu tenho que ir para aquilo que está mais próximo da Bíblia, tá? Então Jesus cuidava das mulheres, Jesus ele tinha essa preocupação, né? Jesus era do povo. Sim. Jesus andava no meio do povo, Jesus andava no meio da multidão, Jesus ele se deixava ser tocado, ele tocava nas pessoas, Jesus era simples. Então, Carol, é óbvio, dentro disso, como eu disse, né? Não tem como. Você fez uma pergunta e eu acabei entrando por outro assunto e não te respondi. Se a gente tiver um partido político, sabe por que não vai funcionar? Eu creio que não vai funcionar. Porque se o evangelho, que é poder de Deus para transformar as pessoas não se submetem ao evangelho para serem transformadas a mente, a renovação do entendimento, que é o que a Bíblia fala, que é a verdadeira conversão, cara, não é partido político que vai fazer isso. Exatamente. Por quê? Porque eu vou para um partido político por opção, por favoritismo pessoal. Tá? Não importa se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou para o centro, se eu vou para a retaguarda, não importa. Eu vou a partir de algo que vai beneficiar a mim. Né? Se eu estou na época de estudante, né? Eu vou lá porque ele criou o FIES. Não, eu vou porque ele cortou o juro do FIES. Não, eu vou porque agora eu terminei a faculdade, eu casei, agora quem casa quer casa, então eu vou lá porque ele vai construir casa com sacadinha para eu soltar pum. Então, cara, é assim, ó, é muito louco. Oi? Não, mas porque assim, ó, imagina que cada candidato que fala um negócio, ele não fala aquilo porque ele sonhou aquilo e falou. É porque há um grupo de marqueteiros, de pesquisadores, que estuda as pessoas e traduz para ele, ó, o cara quer isso. Um quer carne, uma quer sacadinha, outro quer não sei o quê. Então ele vem e ele fala, olha, então se votar em mim, eu vou te dar isso que você está querendo, não sei o quê. Entendeu? Então, cara, agora o evangelho ele não propõe isso. O evangelho, ele propõe algo totalmente diferente. Ele propõe o reino de Deus, ele propõe o sistema de governo de Deus, ele propõe que não o seu querer, mas o querer de Deus, né? Não tudo para você, mas o que é seu você compartilha. Cara, eu quero o sistema comunista desde que você dá para mim o que você tem. Agora, quando eu tenho mais que você, então eu quero ser capitalista, porque você vai se catar e vai procurar. Você entende que na minha concepção não funciona. Não funciona por conta disso. Por quê? Porque o coração do homem é dominado pelo pecado. Tá? Então, eu acho que o que predomina na política é o pecado. É o pecado. Então, aí o pecado, aí ele faz toda essa estardalhaço que a gente está vendo. E aí, o que atrapalha a igreja? O pecado. Ou seja, o pecado é o câncer ou a lepra de toda a sociedade. Toda a sociedade é até uma lepra, uma doença incurável
chamado pecado. E se Jesus não tratar desse pecado, a gente não tem condições. Nós vamos ficar nessa guerra aí, né? Sim. E então, mesmo política não resolve 100%. Então, mesmo sabendo, né, que tem esses dois lados, a gente tem que submeter ao mais fácil. Mais fácil não, né? O mais viável, igual você falou. O que mais se aproxima da Bíblia. O que mais se aproxima da Bíblia. O que mais se aproxima da Bíblia. Tá. Né? E por fim, pastor, traz alguma parte da Bíblia pra gente ver. Tem alguma coisa na Bíblia? Da Bíblia? Então, a Bíblia vai falar isso, né? A Bíblia condena a morte, né? Jesus, ele pregou a liberdade, né? Jesus falou, olha, vinde a mim para você ser livre. Jesus não é castrador. Então, é muito interessante que Jesus não faz controle algum sobre nada. Tá? Então, quando eu quero pecar, Jesus me deixa. Tá? Jesus, ele não me atrapalha. Você nunca viu alguém falar assim, olha, eu estava pecando, aí Jesus foi lá na hora do pecado aí e me proibiu. Não, eu peco e Jesus, né, ele fala, olha, cuidado para você não pecar. Mas ele não vai lá me atrapalhar. Né? Se eu quiser trair minha esposa, se eu quiser trair a minha comunidade, Jesus não me atrapalha. É óbvio que eu vou ser responsável por isso. Sim. Então, esse negócio de controlar a mídia, controlar não sei o quê, então isso aí não é de Deus. Tá? Tá. Isso é uma das coisas. A outra questão é que a vida humana, ela é vida desde a sua concepção. O Davi, lá no salmista Davi, ele fala assim, olha, quando eu era ainda sem forma, no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia e já sabia todos os meus dias, né? O Paulo vai falar isso, olha, o Senhor já conhece me conhece desde o ventre da minha mãe, o Jeremias também fala isso, né? Então, esse negócio de, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, não. A Bíblia fala da família, né? Homem e mulher, macho e fêmea. Então, essa questão da ideologia, essa questão do, você nasceu com pênis, mas você não se conforma com o seu pênis, então vem aqui que o médico vai cortar e vai fazer uma vagina e não sei o quê. Cara, isso é uma aberração, né? Quando você pega, que nem lá a filha, né, da Gretchen, que se transformou lá, aliás, se transformou não, se mutilou, né? Porque uma moça bonita virar um cara feio, careca, barbudo, cara, nada a ver, Sim. Né? Nada a ver. Então, isso não é de Deus, tá bom? Então, isso é uma desumanização, isso não é valorização da pessoa. Sim. A gente precisa entender que quando eu pego aquilo que Deus fez e coisifico dessa forma, isso não é valorização, isso é desumanização, é descaracterização, cara, isso é absurdo, é repúdio, isso é tudo de danoso, tudo de ruim, tá? Então, Carol, a Bíblia, ela é muito focada nisso, tá? A Bíblia, Jesus fala, olha, vocês precisam permanecer em mim, permanecer na minha palavra, permanecer no meu amor, para vocês serem livres de verdade. E se conhecer a verdade vai libertar vocês. E quando ele fala a verdade, ele não está falando de mídia, ele não está falando de mídia social, ele está falando da palavra dele, tá? Jesus está falando que ele é a verdade. Então, quando Jesus fala, se conhecer a verdade vos libertará, Jesus está falando de termos um relacionamento pessoal com ele. E ele vai nos libertar da ignorância, nos libertar da idiotice, nos libertar de colocar nossa esperança em qualquer outra coisa que não seja ele. Então,
Toda a Bíblia está permeada disso, está recheada disso. Né? A Bíblia está recheada de nós convivermos e vivermos em união, né? Irmanados em amor. Né? Então é muito importante quando a Bíblia fala assim, olha, o mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos, e Deus não está preocupado se o mundo vai conhecer se nós somos de direita, se nós somos de esquerda, se nós somos bolso isso, bolsomínio. A Bíblia não está interessada nisso. Essa fala agora é de agora. Sim. Tá? Jesus falou assim, ó, o mundo vai conhecer que vocês são ou não meus discípulos. Primeiro, se fizer o que eu mando, o que Jesus manda. Segundo, se nós andarmos em amor. E é muito interessante que o contexto que ele fala aquilo, tinha os caras ali da política. Tinha o Simão Zelote, tinha o Judas Iscariotes, tinha o João e o Tiago, que eram oportunistas, tinha o Pedro, tinha nossa, esqueci o nome do cara lá. O Tadeu, que era o cara que duvidava de tudo, não acreditava. E os caras viviam ali e tinha tudo para os discípulos de Jesus viver em guerra. E Jesus falou, o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos. Não é se vocês falar bonito, se subir no púlpito e fizer um bom discurso. Não, é se vocês andarem unidos em amor. Agora, Jesus não falou pro cara, Simão Zelote, para de ser zelote, hein, cara. Você tem que virar não sei o quê. Ele não falou para Mateus, você tem que virar. Jesus não falou que ninguém tinha que virar nada, que tinha que votar em outro. Jesus, nem se preocupou com isso, tá bom? Ele falou, agora, meu amigo, não importa se você é zelote, se você é cobrador de imposto, se você é empresário, se você é não sei o quê, cara, vocês têm que viver em amor. Tem que aprender a conviver apesar das diferenças, das divergências, da cabeça diferente. Jesus não mudou a cabeça de ninguém. Jesus é Jesus. Por isso que eu amo Jesus. E vai ser domingo já as eleições? Vai ser domingo já as eleições. Então, vamos votar com sabedoria, na fé de Deus, e é nóis. É nóis. Valeu, galera. Acho que foi muito bom essa conversa, né? Muito bom esse tema. E espero que tenha te ajudado aí a você escolher, né, seu candidato, independente, né, aí do momento político, que você realmente pense sobre esse assunto, não agora, só porque está essa politização, mas porque a vida, nós estamos aí, a vida está aí para ser vivida e nós precisamos disso. Até a próxima. Até.